Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Araxá Educa. Meu nome é Jerusa, sou professora de língua portuguesa e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é texto verbal, texto visual e texto misto. O que será que é isso, né? Esses três tipos de texto nós vamos ver na nossa aula agora. Linguagem verbal. Vou falar um pouquinho sobre o que é linguagem verbal. É uma forma de comunicação que ocorre por meio de palavras. Então, ela é usada quando falamos com alguém, quando nós lemos um livro, um texto, uma mensagem. Então, isso tudo aqui são exemplos, né, de linguagem verbal. Então, aqui, ela pode ser escrita ou ela pode ser falada. Um professor, quando ele dá uma aula para um aluno, quando ele está lá na sala de aula, eu que estou aqui no estúdio dando aula para vocês, eu estou tendo uma linguagem verbal, tá? Linguagem visual, o próprio nome já diz, né? Visual, quando eu uso a minha visão, é todo tipo de comunicação que se dá através de imagens e símbolos sem o uso das palavras. Então, vamos assim, ó, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Quando eu observo alguma imagem que não tem nenhuma escrita, placas de trânsito, às vezes quando você vai ao banheiro e você vê aquela plaquinha. Então, tudo isso eu estou fazendo uma leitura, é uma linguagem visual. Eu observo aquela placa e eu já sei o que aquela placa está querendo dizer para mim. Então, isso é uma linguagem visual, né? Aqui eu trouxe, ó, algumas placas, né, de identificação. Aqui, quando eu vejo essa placa, ela mostra para mim o quê? Que eu tenho um aeroporto ali à frente, né? Então, aqui, todas essas placas, olha aqui, essa placa que é uma placa de deficiente, né? Então, aqui indica para mim, né, que o trânsito de pessoas com alguma deficiência, né, o trânsito ali é tranquilo, né, que eu posso locomover com cadeiras de rodas e tudo mais, certo? Então, aqui, ó, as placas dos banheiros, lembra que eu comentei com vocês? Então, aqui, ó, eu tenho a imagem de um rapaz, a imagem de uma moça, então eu sei que aquele banheiro é feminino, esse banheiro é masculino. Mostrando para mim onde tem posto de combustíveis, né? Para eu abastecer. Então, este tipo de linguagem está presente nos trânsitos, nos aeroportos, nas fábricas e existem vários outros lugares que nós observamos esses tipos de placas, certo? E aqui eu tenho a linguagem mista. O que é uma linguagem mista? É a mistura dos dois. Então, na minha linguagem mista, eu tenho imagens e eu também tenho o quê? A escrita, né? Então, aqui, ó, é a mistura das duas linguagens, da linguagem verbal e também da linguagem visual. Então, viu que legal? Vou fazer a leitura aqui para vocês. Essa é uma história em quadrinhos do Garfield. Ó, Snap. Ali, ai. Snap, ai. Snap, ai. Mais uma coisa. Snap, ai. Bem, o John achou todas as armadilhas para o rato. Olha para você ver que custoso, né? Ai, coitado desse John, meu Deus, ele sofre na mão do Garfield, né? Próximo, aqui eu vou mostrar para vocês os exemplos. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, de uma placa, tá vendo? E essa minha placa, ela está escrita. O que está escrita nessa placa? Vamos fazer a leitura? Proibido fumar. O que essa placa traz pra gente?
eu fiz a leitura dela, né? Então, ela é o quê? Uma linguagem verbal. Nós fizemos a leitura dessa placa. Então, essa é uma linguagem verbal. Observem a nossa próxima placa. A próxima placa tem tudo a ver com essa. Só que aqui nós temos leitura? Não temos, né? Aqui é só visual. Então, lembra que eu falei para vocês que só de você observar a placa, você já sabe o que ela está querendo dizer? Então, aqui nós já sabemos, olha ali, que é proibido fumar neste local. Então, essa daqui é uma linguagem visual, certo? Eu tenho aqui só a imagem de um cigarro e cortadinho no meio aqui, ó, de vermelho. Então, para mostrar pra gente que é proibido fumar. Então, aqui eu tenho, ó, duas placas que o significado delas é o mesmo, só que aqui é uma linguagem verbal, porque tem escrita, e aqui é uma linguagem visual, porque só tem a imagem. Então, eu só observo a imagem e já vejo o que quer dizer, né? E agora aqui eu tenho a mistura dos dois. Então, isso aqui é uma linguagem mista. Aqui eu tenho a mistura dos dois. Olha, eu tenho a imagem mostrando para mim que é proibido fumar e eu tenho a escrita. Então, aqui é uma linguagem mista, certo? Então, aqui a minha linguagem é mista. Por quê? Porque eu tenho a imagem, porque eu também tenho a escrita, né? Então, aqui eu tenho a mistura dos dois, certo? Poemas visuais. Agora, gente, eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu trouxe aqui 2 poemas, que são poemas visuais. Olha aqui. Aqui eu tenho o quê? Que imagem é essa? É uma pata, né, de um cachorro. Então, aqui eu já sei que vai falar, né, sobre o poema aqui, vai falar sobre o cachorrinho, certo? Agora eu vou fazer a leitura. O amigo deixa uma pegada no coração. Então, olha aqui, a imagem da pegada representando pra gente que amigo é esse. Eu já sei que amigo, né? Que tipo de amigo é esse? Eu já sei. É um cachorrinho, né? Então, aqui eu tenho um poema visual com escrita. Só que esse poema aqui, no que está escrito, eu já sei que está se referindo ao cachorro, né? Observem o nosso próximo poema. Veja, sinta, pense e faça. Então, aqui eu tenho 4 imagens, né? Olha, todos de mãos dadas. Então, aqui está mostrando para mim o quê? Veja. Eu vejo com o quê? Com os olhos, né? Aqui, ó. Veja, sinta. O sentimento, ele vem de onde? Ele vem de dentro, né? Ele vem do nosso coração. Então, aqui o coração para representar a palavrinha sinta. Pense. Por onde que nós pensamos? Pelo nosso cérebro, né? Então, aqui a imagem do cérebro. E aqui faça. Quando a gente vai fazer alguma coisa, nós usamos o quê? As nossas mãos, né? Então, aqui, olha para vocês verem. Observei aqui, só a imagem eu já sei o que está querendo dizer. Então, olha que interessante, né? Então, esses poemas visuais, eles são muito usados, tá? E agora, eu quero criar um poema visual com vocês. Isso, vamos lá? Tenho certeza que vocês vão adorar. O que eu vou fazer para criar esse poema? Eu trouxe aqui um círculo. Olha aqui, observem esse círculo. O que eu vou colocar mais nesse círculo? Eu quero colocar, ó, os olhos, certo? E agora eu vou escrever uma coisa aqui que eu tenho certeza que vocês já vão entender. O porquê que eu trouxe esse círculo com 2 olhos. Cadê a boca, né? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui para vocês eu vou escrever o nosso poema, porque nós vamos criar. Então, para a gente criar, eu vou escrever aqui e quero que vocês prestem bem atenção. Então, vamos lá, ó. Vou escrever aqui.
seja. Ó, já está criando o formato. Seja motivo ó, tá criando, né? Seja motivo de quê, gente? Ó. Seja motivo de sorriso. Então agora eu vou escrever o sorriso aqui, ó. Representando o quê? Hein? Seja motivo de sorriso. O que eu escrevi aqui está representando o sorriso do nosso personagem, né? Então aqui eu criei um poema. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou trazer outro poema, né? E nós vamos também criar mais um poema aí. Vamos lá. Então observem aqui nas imagens. Aqui eu tenho uma imagem de uma flor e aqui abaixo eu tenho o quê? Um jardim, né? E só que está faltando alguma coisa, não está? Está faltando aqui o talo da minha flor, né? Então eu preciso de o meu talo, ele vai virar o meu poema. Então vamos escrever: por onde for, floresça. Tem tudo a ver com a flor, né? Então é isso que nós vamos escrever. Então vamos lá. A nossa referência é aqui o talo da flor. Por onde certo? Por onde for floresça. Flor por onde flor floresça. Olha que lindo! E nós podemos fazer muito mais coisas. E isso, o que está faltando? A flor, ela tem uma folha. Vamos fazer a nossa folha aqui? Vou pegar aqui a minha cor verde e vou fazer a minha folha. Olha que lindo! Lindo, né? Agora é do outro lado. Vamos fazer mais uma folha. Que lindo que ficou o nosso poema. E nós podemos fazer muito mais coisas. Nós podemos fazer o céu, a nossa nuvem, ó. Que lindo! Do outro lado. Para que o seu poema fique lindo. Olha que gracinha. Então aqui nós criamos um poema visual. Só de olhar eu já percebo que nós estamos falando sobre uma flor, né? Por onde for, floresça. Que lindo! Agora nós vamos continuar aqui a nossa aula. Aqui eu vou fazer uma leitura verbal, tá? Então aqui, ó, prestem atenção. As borboletas de Vinícius de Moraes. Então quem escreveu esse poema foi Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Que lindo do poema, né? Então isso aqui que eu acabei de fazer para vocês foi uma leitura verbal. Agora a leitura visual. Olha aqui, observem as imagens.
Não tenho nada escrito na imagem, né? Então aqui é uma leitura visual, onde eu faço a leitura com os meus olhos, né? Só de observar aqui, eu já sei o que vai acontecer nas cenas. Aqui, ó, na primeira cena, a Mônica está levando o Sansão para tomar um banho. Ela está dando banho nele, aqui ela está secando. O Sansão ficou tão cheiroso, né? E olha aqui, de repente chega o Cascão provocando a Mônica. O que a Mônica faz? Pega o Sansão e joga no Cascão. Ai, olha aqui. Então aqui, olha a expressão facial da Mônica. E o que aconteceu? Ela sujou o Sansão dela. Então ela, ó, está voltando porque ela vai dar o banho no Sansão novamente. E fim. Então vocês observaram que aqui eu fiz uma leitura visual. Só de observar as imagens eu já consigo perceber o que vai acontecer nas cenas, né? E aqui eu tenho a leitura mista, que é a leitura de imagens com escrita. Primeiro quadrinho. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai. O Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Que lindo, né? Olha que gracinha. Então ali, o filho dando conselho para o pai, né? Ele está tentando ali acalentar o pai para que ele não fique triste. Que gracinha. Então aqui nós tivemos uma leitura mista. A leitura de imagens com escrita. Aqui nós vamos relembrar. Deixa eu ver se vocês estão espertos aí de casa, se vocês prestaram atenção na nossa aula, tá? Então aqui, leitura verbal. O que é a leitura verbal? Ah, muito bem. A leitura verbal é quando eu uso o quê? A escrita. Opa, deixa eu pegar a caneta aqui. Quando eu uso a escrita ou quando eu uso a fala, né? Então, quando eu uso a escrita ou quando eu uso o quê? A fala. É a minha leitura verbal. Leitura visual. Quando eu vou fazer a leitura de algo que só tem imagens. Então, essa é a minha leitura visual. Quando eu só tenho imagens, não tenho escrita e não tenho... quando eu não tenho escrita, né? Quando eu só tenho a imagem ali. Então, eu estou fazendo a leitura visual. E a leitura mista? Como que é? Ah, isso mesmo, gente. É quando eu tenho a mistura dos dois. Quando eu tenho escrita e imagem, né? Então, quando eu tenho escrita... e imagem, né? Então, essa é a leitura mista, quando eu tenho a mistura dos dois. Certo? Ficou claro para vocês? Então, vamos retomar aqui mais um pouquinho. Leitura verbal, quando eu estou falando, quando eu tenho a escrita e quando eu tenho a fala. Leitura visual, quando eu estou fazendo a leitura de imagens, eu só tenho imagens. E a minha leitura mista é o quê? A escrita e imagem, a mistura dos dois, certo? Ah, que pena, nossa aula finaliza por aqui. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!